Vamos pedir então que Deus fale conosco através da sua palavra. Repita comigo e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Vamos lá, mais forte. Eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Gente, estou tão feliz que vocês estão aqui. Ai, que bom, viu? Glória a Deus. Marcos 10, versículo 46, diz o seguinte: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, o Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Versículo 51. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Versículo 52, vá, em outras versões diz: segue o seu caminho. Disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Diga glória a Deus. Irmãos, essa história fala muito ao nosso coração e toda vez que a gente lê, ela se renova. E hoje eu quero falar sobre 4 personagens que nós temos nessa história, ou 4 papéis que são desempenhados ali. O primeiro personagem é o cego, não tem como, é o que mais chama a nossa atenção. A Bíblia diz que Jesus estava ali chegando em Jericó, indo de Jerusalém, quando aquele cego estava na beira do caminho, e ele estava ali pedindo esmolas, porque devido à sua cegueira, isso gerava muitas dificuldades econômicas para ele. E quando ele ouve então falar que Jesus está ali, ele começa a gritar, ele começa a chamar a atenção, ele começa a dizer: Jesus, Jesus, olha para mim, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. E ele grita, e ele grita, ele grita, até que ele consegue então chamar a atenção de Jesus. E Jesus chama ele, ora por ele e cura ele. Irmãos, isso mexe conosco, a fome, a sede que aquele homem tem por Jesus. Ele quer Jesus na vida dele, e ele grita, ele chama, ele está desesperado por isso. Irmãos, esta chama pela presença de Deus, este amor por Cristo não pode se apagar dos nossos corações. Esta chama, esse desespero por termos Jesus, esse desejo, esse anseio por Cristo, não pode ser algo somente para os primeiros dias de conversão. Muitas vezes nós temos isso lá nos primeiros dias, não é mesmo? Quem lembra do dia do seu batismo? Depois do batismo parece que a gente flutua, né? A gente parece estar flutuando nos primeiros dias, mas infelizmente, muitas vezes nós vamos permitindo um esfriamento, e esse esfriamento ele vai tomando conta, e passa-se 1 ano, 10 anos, aquela paixão por Cristo, aquele desejo de conhecer a Cristo, já não é mais tão intenso dentro de nós. Às vezes esse esfriamento, ele não é um esfriamento assim, tão extremista. Talvez a gente não esfria-se ao ponto de voltar àqueles grandes pecados do passado, aqueles vícios. Talvez a gente não larga de Jesus, talvez não chegamos a esse extremo, mas ao mesmo tempo, já não temos mais aquela chama do Senhor por nós. E o esfriamento toma conta, e nós chegamos num estado muito difícil, muito terrível, que a Bíblia fala, ficamos mornos. E ficar morno é algo terrível. Irmãos, esses dias eu vi uma pesquisa que dizia que apenas 10% dos cristãos, eles se autoalimentam, ou seja, regularmente eles gastam tempo orando, estudando a palavra de Deus pessoalmente. Nós não podemos perder, irmãos, cobrando dos outros o que eles não podem dar para nós. Nós vamos ficar numa busca de uma felicidade que nunca vai ser encontrada. Para que possamos ser cheios de Cristo, o segredo é esvaziar. Quanto mais nos esvaziarmos, mais o Senhor Jesus pode nos encher. Por isso vamos esvaziar a nossa vida. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um balde de 20 litros, e ele tivesse 10 litros de água suja, quantos litros eu poderia colocar de água limpa? Somente mais 10.
Agora, se eu pegar aquele balde, tirar toda a água suja dele e enchê-lo, eu vou poder enchê-lo por completo da água limpa. Esvazie de si mesmo, esvazie mais a sua agenda. Tome cuidado com o excesso de lazer, de entretenimento. Esvazie o orgulho, esvazie a soberba. Comece todos os seus dias declarando: Jesus, o Senhor é tão importante na minha vida, eu preciso tanto, que é uma loucura eu começar o meu dia sem te buscar, Senhor. Esvazie todo o medo. Sabe, irmãos, que tem gente que tem medo de se entregar a Jesus, porque ficam pensando: mas vai que Jesus faz algo grande na minha vida. A grande notícia não é talvez não, Ele vai fazer algo grande sim nas nossas vidas, e o que Ele começar, Ele vai terminar, pois Ele não é um Deus de metade, não, Ele não faz as coisas pela metade, pelo meio. O que Ele começa, Ele chega até o final. Por isso, se esvazie hoje e a cada dia, para que Ele te encha mais e preencha a tua alma e o teu ser. Mas ainda falando desse cego, há uma segunda atitude aqui que nos chama demais a nossa atenção. Jesus então manda trazê-lo e pergunta a ele: o que você quer que eu faça para você? Irmãos, no primeiro momento essa pergunta parece muito boba. Perguntar para um cego: o que você quer que eu faça para você? Mas essa pergunta, irmãos, é mais profunda do que a gente imagina. O primeiro motivo porque ela é profunda, porque ela revela algo que Deus concedeu a todos os seres humanos, algo chamado livre-arbítrio. Quando Jesus pergunta para aquele homem: o que você quer que eu faça? Jesus está mostrando assim: olha, eu posso fazer o impossível, mas eu não vou invadir sua vida. Quem invade a nossa vida e nos destrói, irmãos, é o diabo. Mas Apocalipse 3 diz: eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei. Jesus tem poder, irmãos, de mudar qualquer pessoa, mas a pessoa também tem que querer mudar. A pessoa tem que deixar Jesus entrar. Jesus nos permitiu, Deus deu a nós esse livre-arbítrio, e Ele não vai infringir isso. Ele vai entrar na sua vida até onde você permitir. Se você se abrir pouco para Jesus, Ele vai fazer pouco. Mas se você se abrir por completo, Ele vai realizar uma obra completa nas nossas vidas. Essa pergunta também é poderosa, porque ela revela a esperança e a fé do coração daquele homem. Porque vamos ser sinceros, irmãos, ele podia só dar uma resposta de ter a cegueira e se libertar daquela cegueira. Não, ele poderia responder muitas outras coisas. Ele poderia pedir uma bengala. Ele era um mendigo, talvez nem bengala ele não tinha, e ajudar ele, não é verdade? Ele podia pedir um dinheiro, porque ele poderia pensar: quer saber do quê? Olha, talvez eu vou continuar cego, mas pelo menos não vou ser mais pobre. Ele podia pedir pessoas, uma família que amasse e cuidasse dele, e falar assim: eu vou continuar cego, mas eu vou ter pessoas me ajudando. Sabe, irmãos, a gente faz isso. Quem aqui um dia já chegou e falou assim para Jesus: Jesus, se o senhor fizer isso, já está bom. Confessa aí. Deus, se o senhor me der um carrinho, já está bom. Se o senhor fizer isso, por quê? Porque muitas vezes, irmãos, devido a tantas decepções que nós já tivemos, tantos fracassos do passado, nós não queremos mais nos machucar, nós não queremos criar expectativas. Quantos talvez um dia prometeram para aquele homem curar ele? Talvez ele podia pensar: não, quer saber o quê? Tanta gente já orou por mim para eu ser curado, eu não vou pedir mais cura, eu vou pedir um dinheiro para me ajudar. E da mesma forma, muitas vezes, irmãos, nós estamos sendo aqueles que mais estamos e que estão limitando a bênção de Deus. Nós somos os principais limitadores, e o Senhor Jesus está permitindo que nós possamos escutar essa mensagem, porque Ele diz: meu filho e minha filha, sonhe grande, sonhe grande, sonhe grande. Você sabia, irmãos, que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho? O que queres que eu te faça? Não permita as falhas, não permita a desesperança em teu coração diminuir a tua fé, mas ore e peça grande, porque quem está perguntando é grande. Peça o impossível, porque quem faz a pergunta é especialista no impossível. Sabe, irmãos, quanto mais difícil for, mais complicado for, quanto maior for, maior será a glória do nosso Deus. João 15 diz que o Pai é glorificado quando os seus filhos dão frutos, e frutos em abundância. O que queres que eu te faça? O Senhor Jesus pergunta a cada um de nós. Nessa história também nos chama a atenção um segundo grupo de pessoas, aquela multidão. Ele começa a gritar,
E de repente algumas pessoas então começam a dizer: fica quieto rapaz. Sabe, irmãos, sempre haverá gente querendo impedir de nós chegarmos a Jesus. Sempre haverão pessoas querendo diminuir nossa fé. Isso aí é fogo de palha. Ridicularizar: agora você é um crentinho, é? Sempre haverão pessoas tentando puxar a gente para o caminho errado. Sempre haverão pessoas com religiosidade, com acusações, que vão tentar nos afastar de Cristo. E nós precisamos vencer esses obstáculos. Não perca a tua fé. Repita comigo, diga assim: eu não vou perder a minha fé. Mas que nós também, irmãos, não sejamos aqueles que afastam as pessoas de Cristo. Muitas vezes nós afastamos as pessoas de Cristo quando nós não temos o amor e a compaixão por elas. Quando nós começamos a olhar a vida das pessoas com os nossos próprios olhos. Vamos olhar as pessoas com os olhos delas, entender e se colocar no lugar daquela pessoa. Não vamos permitir uma religiosidade e regras que fazem as pessoas tão difíceis de se dedicar ao Senhor. Não vamos nós darmos mau testemunho, pois o nosso mau testemunho afasta as pessoas de Cristo. Um terceiro grupo de pessoas nessa história são os discípulos de Jesus. Essa história está relatada em 3 evangelhos, e quando você lê nos 3 evangelhos, você vai pegando mais pedacinhos da história. E quando nós lemos, nos dá a entender que quem vai lá buscar o cego e trazer o cego até Jesus, são os discípulos de Jesus. E você e eu somos discípulos de Jesus. Levante sua mão e diga assim: eu sou um discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus, irmãos, é aquele que conduz a pessoa até Cristo. Nós estamos vivendo um tempo difícil, de muitas trevas, de muito sofrimento. Há muitas pessoas perto de nós que estão esperando pela nossa atitude de levarmos Jesus até elas, de conduzir e trazer luz para as trevas da vida dela. Sabe, irmãos, nós precisamos ser intencionais. Diga comigo: intencional. Muitas vezes nós pensamos que levar as pessoas até Jesus é algo assim por acidente. Se eu encontrar a pessoa, se der certo, se lá no meu trabalho alguém perguntar, eu falo não. Nós temos que ser intencionais. Todo cristão ele tem que ter 2, 3 pessoas como alvo da vida dele e dizer: eu vou me dedicar a essa pessoa, eu vou levar Jesus até ela, e quando ela se entregar a Jesus eu começo tudo de novo. E não somente ser intencional, mas também ser relacional. Porque se você for só falar com a pessoa, só na hora de falar de Jesus, ela não vai ouvir. Mas se preocupar com ela, cuidar dela. E terceiro, nós temos que também ser aquele que traz a direção. Nós temos que apontar o caminho, mostrar como a pessoa deve chegar até Jesus, e não dizer: olha, vai lá, procura uma igreja. Não, se Jesus colocou em nosso caminho, é para nós guiarmos ela. Eu lembro, irmãos, quando eu era criança, em casa, nossa família, muitas vezes a gente ia fazer alguns passeios, e o nosso passeio às vezes era ir para São Paulo, né? Coisa de caipira do interior, né, irmãos? E nós somos assim mesmo, né? E aí eu lembro que naquela época não tinha GPS. Eu sei que para alguns aí mais novinhos, sim, existia uma época sem GPS, tá bom? Né? E aí a gente tinha que ir para São Paulo, a gente pegava aqueles guia 4 rodas. Quem lembra daqueles guia 4 rodas assim, enorme assim, sabe? Gente do céu, e era um sufoco aquele negócio. Ainda mais em São Paulo. E eu lembro muito bem isso, irmãos, porque ficou marcado para mim, porque meu pai, o homem sempre acha que sabe o caminho, né? E meu pai errava o caminho, e minha mãe ficava brava com ele. E me marcou demais, porque quando a gente chegava na Marginal, toda vez que chegava na Marginal, Tietê ou Pinheiros, e acontece até hoje, toda vez que eu estou em São Paulo, eu entro na Marginal, eu lembro do meu pai, porque ficou muito forte na minha memória. Toda vez que a gente chegava na Marginal assim, meu pai dava aquele suspiro e dizia assim: estamos em casa. Tipo assim, o sufoco, passou o sufoco, né? Porque chegava na Marginal, da Marginal chegava na Castelo Branco, e ele dava aquele suspiro, até hoje eu lembro. Mas o que acontecia quando, às vezes, você não conseguia de jeito nenhum, você tinha que abaixar o vidro, né, assim, e perguntar para a pessoa: como que eu chego lá? E se o caminho era muito complicado, e a pessoa era muito prestativa, o que geralmente a pessoa fazia? Ela falava o quê? Me segue. Ela falou assim: eu vou na frente e você vai me seguindo. Assim nós temos que ser, irmãos. Nós temos que ser aqueles que vão guiando as pessoas e conduzindo elas até Jesus. O caminho, ele é difícil, a Bíblia diz que o caminho é estreito para o céu. Vamos, irmãos, levar essa mensagem do Senhor Jesus.
Deus pode contar com você, irmãos? Amém? Deus está contando com todos nós. E por último, o quarto personagem dessa história, o principal e o maior de todos, é o próprio Senhor Jesus. Vamos colocar de pé neste momento. E Jesus estava ali, disponível para aquele rapaz. Muitos tentaram se afastar, tentaram afastar aquele homem de Jesus, mas o acesso estava liberado, o acesso era total. E Jesus também está aqui dizendo: meu filho, o acesso está liberado a você. Jesus, irmãos, é aquele que cuida de nós. Jesus é aquele que restaura a nossa vida. Que nós possamos continuar amando o Senhor Jesus, desejando o Senhor Jesus, e deixar Ele fazer essa obra tão poderosa. Irmãos, a obra de Cristo em nossa vida é uma obra completa. Diga comigo, obra completa. A obra do Senhor Jesus nos transcende todas as esferas e dimensões do tempo. A obra de Jesus é no passado, é no presente e no futuro. Nós estamos hoje aqui, noite de Santa Ceia, porque nós olhamos para trás e podemos ver o que Ele fez por nós. E Ele morreu naquela cruz pela sua vida. Ele não morreu somente pela humanidade, Ele morreu por você. Ele te perdoou, o sangue dele te purificou, quebrou as maldições. Ele te ama, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Nele nós temos a liberdade, nele nós temos a esperança, porque Ele fez no passado, mas Ele é um Deus também que faz no futuro. A Bíblia diz que um dia Ele voltará para nos buscar. Irmãos, o nosso futuro, o seu futuro está nas mãos do nosso Deus. Todos os seus dias já estão contados pelo Senhor. Você não tem que ter pânico, não fique desesperado. A sua vida não depende de uma pessoa, a sua vida não depende de uma economia. O dólar pode ser 5, o dólar pode ser 10. Cada dia da sua vida já está nas mãos do seu Deus. Mas Ele é o Deus também do presente. Ele é o Deus do agora, é o Deus do hoje. E eu queria que você fechasse teus olhos, falasse com Ele agora. Ele está aqui, Ele está passando no caminho da sua vida hoje. Ele diz: ainda que você passe pelas águas, não te submergirão, porque eu estou contigo. Ainda que você passe pelo fogo, esse fogo não vai te queimar, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o seu Senhor e nada te faltará. Eis que estou contigo todos os dias da sua vida. Fale com Ele agora. Jesus disse para aquele homem: vá, segue o teu caminho. O texto diz que aquele homem então começou a fazer de Jesus o caminho da sua vida. Jesus está disponível para você. Não fique confuso, se entregue a Ele agora por completo. Comece a falar agora com o Senhor. Põe a mão sobre a sua cabeça. Jesus perguntou àquele homem: o que você quer que eu faça? Talvez muitos diriam: Jesus, agora eu não sei, tantas coisas, estou tão confuso, dá para voltar semana que vem? Não, é hoje. O Senhor está aqui para iluminar a tua mente. Pai, nós oramos agora e repreendemos toda essa confusão nessa mente, Senhor. Essa vida talvez que não consegue nem responder a esta pergunta, Senhor. Pai, nós oramos a Ti agora. Clareie os pensamentos, guie o nosso caminho, Senhor. O que for o melhor, abra a porta, o que não for, fecha, mas nos livra, Pai, das ciladas. Pai, Deus, eu oro e declaro que o Senhor está nos livrando, Senhor. Aleluia. Deus está me mostrando, irmãos, que talvez algumas portas possam se fechar, e Deus já manda dizer: não fique triste, meu filho, eu estou te livrando. É livramento meu na sua vida. Põe a mão no seu coração agora. Pai, nos dê este amor pelas almas, Pai. Nos dê este amor, ó Senhor, que nós possamos ser aqueles que conduzam, ó Senhor, que nós possamos guiar pessoas até Ti, Senhor. Eu te peço, queime no coração de nós que estamos aqui, aqueles que estão, ó Pai, pela internet, onde estiverem, que o Teu amor, o amor que o Senhor tem por cada pessoa, inunde o nosso coração. E agora você vai fazer assim com as tuas mãos. Jesus está à tua frente agora e pergunta: o que queres que eu te faça? Fale com Ele agora, comece a orar. Esta é a oportunidade. Fale agora, mas peça grande, porque quem te pergunta é grande. Peça o impossível, porque quem faz a pergunta é o Deus do impossível. Não pergunte, não responda de acordo com as suas experiências do passado. Não responda agora com medo. Não responda de acordo com os teus recursos e tuas limitações. Responda essa pergunta agora
de acordo com aquele que faz a pergunta, com o seu caráter, com a sua grandeza, com a sua divindade. Senhor nosso Deus, abre a sua boca agora e clame. Você que está na tua casa, o impossível está acontecendo agora. Oh Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós declaramos, ó Pai, a unção da cura divina agora. O Senhor está curando, o Senhor está curando, o Senhor está libertando, Senhor. O Senhor está trazendo de volta, Pai. O Senhor está restaurando, o Senhor, ó Pai, está trazendo de volta alegria, Senhor. Ó Pai, toda depressão, toda tristeza, desânimo, saiam agora, Pai, em nome de Jesus. Abra aquela porta que só o Senhor pode abrir. Tira, ó Pai, da onde não tem. Tu és Deus que tira a água da rocha, mana maná do deserto. É o Deus Jeová Jireh, Deus provedor, o Deus que tira de onde não tem. Vem, Senhor, agora. Clame, igreja, abra a tua boca, use a tua fé agora. Peça de acordo com quem te pergunta. Aleluia, Senhor.